Jorginho ajustou o retrovisor de seu velho caminhão enquanto se preparava para mais uma jornada na estrada. Há mais de 20 anos ganhava a vida transportando mercadoria de um ponto a outro, sem fazer perguntas. Nunca se meter em problemas. Nunca faltara com a sua palavra e, sobretudo, nunca se preocupara com o que levava na carroceria do trailer. Se os papéis estavam em ordem, isso lhe bastava. Naquela noite, no entanto, as coisas seriam diferentes. Era tarde em Cidade Alta quando recebeu uma oferta inesperada. Encontrava-se em um pequeno restaurante de beira de estrada, terminando seu café e revisando seu celular, quando um homem se aproximou com uma proposta tentadora. "Boa noite, senhor. O senhor é Jorginho, o caminhoneiro?" perguntou o desconhecido. "Depende de quem pergunta", respondeu Jorginho. O homem parecia elegante, bem vestido, com um relógio caro no pulso e um ar de nervosismo. Inclinou-se um pouco e baixou a voz. "Tenho uma encomenda para o senhor, uma carga especial que deve ir para Vila Bela ainda hoje. Pago o dobro da tarifa habitual." Jorginho hesitou. Algo não lhe parecia certo. No entanto, sua conta bancária o lembrava de que tinha contas pendentes e o caminhão precisava de manutenção. "Você tem os papéis em ordem?" O homem lhe entregou um envelope com a documentação. Tudo parecia estar em regra. Guia de transporte, notas fiscais, permissões. Sem nenhuma razão lógica para recusar o trabalho, Jorginho suspirou e estendeu a mão. "Está bem, mas quero carregar e sair imediatamente." O homem sorriu aliviado e lhe deu um forte aperto de mãos. "Fechado. Estão esperando o senhor no armazém da zona industrial." Jorginho terminou seu café de um gole, pagou a conta e se dirigiu ao caminhão. Minutos depois, chegou ao armazém indicado, um lugar discreto, sem letreiros, mal iluminado por um par de lampiões. 2 trabalhadores já estavam carregando enormes encaixes na parte traseira do trailer. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas Jorginho decidiu não fazer perguntas. "Pronto, patrão", disse um dos homens, fechando a porta do reboque com um forte estrondo. "Já pode ir." Jorginho verificou se o lacre da carga estava bem colocado e assinou o recibo. Subiu na cabine, ligou o motor e pegou a estrada rumo à Vila Bela. Até aquele momento, tudo parecia uma viagem normal. Mas na estrada, quando o relógio marcava 2 da madrugada, as luzes vermelhas e azuis de uma viatura policial apareceram em seu retrovisor. "Não fode!" murmurou Jorginho, enquanto o policial lhe indicava para parar. Respirou fundo e estacionou o caminhão ao lado da estrada. Não tinha nada a temer. Ou tinha. Jorginho desligou o motor do caminhão e tamborilou os dedos no volante, tentando se acalmar. Não havia feito nada de errado, mas a presença da polícia nunca era um bom sinal em uma estrada escura e solitária. Através do espelho lateral, viu 2 policiais descerem da viatura. Um parecia jovem e enérgico, enquanto o outro, mais velho, caminhava com a tranquilidade de alguém que já tinha visto de tudo na vida. "Seus nomes, agente Pedro e agente Zé." "Boa noite, senhor", disse o agente Pedro, iluminando o rosto de Jorginho com sua lanterna. "Poderia nos mostrar seus documentos, por favor?" Jorginho assentiu sem discutir, enfiou a mão no porta-luvas, pegou sua carteira de motorista e os documentos do caminhão e os entregou ao policial. "De onde o senhor vem e para onde se dirige?" perguntou o agente Zé, enquanto dava a volta ao redor do trailer, observando-o com atenção. "Saí de Cidade Alta há algumas horas. Estou indo para Vila Bela. Entrega programada para amanhã de manhã", respondeu Jorginho com naturalidade. O agente Pedro revisou os documentos sob a luz da lanterna e depois olhou para seu companheiro, que já havia terminado de inspecionar o exterior do caminhão. "O que o senhor transporta?" Jorginho sentiu uma pontada de desconforto. Essa era a parte em que sua falta de informação podia se tornar um problema. "Carga lacrada, senhor." "Não, me disseram o que é, mas aqui estão as notas fiscais e a guia de transporte.
Tudo em ordem. Os policiais trocaram olhares. Não gostaram disso. "Abra a carroceria do trailer", ordenou o agente Zé. Jorginho sentiu um calafrio na nuca. "Olha, agente, a carga está lacrada e não tenho autorização para abrir. Além disso, já revisaram os papéis. De verdade, é necessário?" O agente Zé cruzou os braços. "Sim, é necessário." Jorginho soube que não tinha opção. Xingou silenciosamente o homem elegante que lhe havia dado a encomenda e desceu da cabine com resignação. Caminhou até a parte traseira do caminhão e pegou seu canivete para cortar o lacre de segurança. "É melhor que não seja nada de estranho", advertiu o agente Pedro com uma mão sobre a arma. Jorginho engoliu em seco, levantou a porta metálica do trailer e fez-se um silêncio absoluto. Os policiais ficaram imóveis. Jorginho piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Ali estavam dezenas de caixas empilhadas, cheias até a borda de brinquedos sexuais, vibradores de todas as cores e tamanhos, bonecas infláveis, com expressões ridículas, chicotes, algemas peludas, lubrificantes de sabores exóticos e até um par de fantasias especiais que pareciam ter saído de um filme de ficção científica para adultos. O agente Pedro ficou de boca aberta. O agente Zé franziu a testa e enfiou a mão em uma das caixas, retirando um enorme vibrador em forma de punho. Segurou-o no ar com uma expressão de total incredulidade. "Que porra é essa?" murmurou. Jorginho sentiu como se sua alma abandonasse seu corpo. Eu não tinha ideia do que era isso", balbuciou. O agente Pedro olhou a guia de transporte e leu em voz alta: "Artigos de entretenimento pessoal." Os três ficaram em completo silêncio. O agente Zé girou lentamente a cabeça, em direção a Jorginho, e perguntou com absoluta seriedade: "A ver, isso é seu?" Jorginho sentiu o suor escorrer pelas costas. "Não, eu não tenho nada a ver com isso." Mas sua reação desesperada não ajudou em nada. Os policiais o olhavam com uma cara de "Ah, claro!" A situação estava prestes a piorar. "Precisamos que nos acompanhe até a delegacia para fazer algumas perguntas", disse o agente Pedro, tentando manter a compostura. Jorginho sentiu um calafrio na nuca. "Não fode? Vão me prender por isso?" Os policiais não responderam. As coisas estavam saindo de controle, e o pior era que ainda não havia chegado o momento mais humilhante. Passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Aquilo tinha que ser uma piada, não podia estar acontecendo de verdade. "Olha, oficiais", disse com voz tensa, "eu não sabia o que levava na carga. Me contrataram para o transporte, me deram os papéis em ordem e eu só estou fazendo o meu trabalho." O agente Zé girou o vibrador gigante entre os dedos e depois o deixou cair dentro da caixa com um suspiro. "É o que todos dizem", murmurou. O agente Pedro pegou seu rádio e falou com alguém em código, provavelmente informando sobre a mercadoria. Suspeita. Depois olhou para Jorginho com desconfiança. "Precisamos de mais informações. De quem o senhor pegou a carga?" Jorginho cerrou os dentes. Não tinha o nome do homem elegante que lhe deu a encomenda. Só tinha o endereço do armazém e um número de contato que estava no envelope com os documentos. "Tem um número de telefone e o endereço do armazém em Cidade Alta", disse pegando o celular do bolso. "Podemos ligar para ele e esclarecer isso de uma vez." O agente Zé assentiu com a cabeça. "Liga, coloca no viva voz." Jorginho desbloqueou o telefone e procurou o número em seu histórico de chamadas. Apertou para ligar. O tom tocou 1, 2, 3 vezes e então a chamada caiu direto na caixa postal. "O número que você discou não está disponível." Jorginho sentiu o estômago se contrair. Tentou outra vez, nada. O agente Pedro cruzou os braços e o olhou com ceticismo. "Que conveniente, hein? Eu juro! Aquele cabrão me disse que estava tudo em ordem, me pagou o dobro e eu não pensei que fosse algo ilegal." Os policiais trocaram olhares.
A situação não era comum, e embora Jorginho parecesse mais confuso do que eles, sua história continuava. Sem bater, olha, camarada, disse o agente Zé com calma. Ou encontramos a pessoa que te contratou, ou teremos que te levar para a delegacia para esclarecer isso. Jorginho sentiu um suor frio percorrer suas costas. Não podem me deter, eu não fiz nada. Não estamos dizendo que o senhor está preso, respondeu o agente Pedro com um meio sorriso. Só que precisamos conversar com o senhor mais a fundo. Ah, que beleza! Como se fosse voluntário, né? Exato. Jorginho fechou os olhos por um segundo, resistindo ao desespero. Não podia se dar ao luxo de perder tempo com burocracias. Seu pagamento dependia da entrega em Vila Bela, e se a carga não chegasse a tempo, não veria um tostão. Mas o que realmente o angustiava era outra coisa. Se na delegacia abrissem mais caixas e catalogassem os produtos um por um, sua dignidade não sobreviveria. Não podia deixar que isso chegasse tão longe. A ver, esperem, disse, levantando as mãos. Ainda tenho o endereço do armazém onde peguei a carga. Podemos ir até lá e falar com os responsáveis. Os policiais ficaram em silêncio por um momento. Era uma opção. O agente Zé coçou o queixo e depois olhou para o agente Pedro. Podemos confirmar a história dele. O que você acha? O agente Pedro suspirou, claramente decepcionado por não prender ninguém ainda. Está bem, mas eu o escolto até lá. Se não sair com uma história que bata, Jorginho, juro que vai ser pior para você. Jorginho ergueu as mãos. O que quiserem, contanto que isso se esclareça. Os policiais fecharam a carroceria do trailer, colocaram o lacre novamente e subiram na viatura. Jorginho, com o coração ainda acelerado, voltou para a cabine de seu caminhão e ligou o motor. Respirou fundo. Só tinha que provar que não tinha nada a ver com a carga. Colocou o endereço no GPS e se preparou para o trajeto de volta. Mas, no fundo de sua mente, um pensamento lhe queimava o cérebro. Se essa encomenda era legítima, por que diabos o cara desapareceu? Algo estava muito, muito errado, e Jorginho estava prestes a descobrir. Jorginho dirigia com as mãos suadas, agarradas ao volante, sentindo a viatura policial em seu encalço. Cada vez que olhava pelo retrovisor, os reflexos das luzes vermelhas e azuis o lembravam de que estava em um grande problema. O GPS indicava que ainda faltavam 2 horas para chegar ao armazém em Cidade Alta. 2 horas em que qualquer coisa podia dar errado. Para se distrair, ligou o rádio. Boa noite, ouvintes da Rádio Coruja, a estação que nunca dorme. E hoje temos uma história peculiar no noticiário noturno. Jorginho sentiu um calafrio quando o locutor continuou. Fontes anônimas reportam que um caminhão foi parado na estrada com uma carga, digamos, interessante. Brinquedos adultos em quantidades industriais. A polícia ainda investiga o caso, mas nos perguntamos, será este o primeiro trailer sex shop sobre rodas? Mantenham-se sintonizados para mais informações. Jorginho bateu no painel com o punho. Não, como diabos isso já virou notícia? Olhou pelo espelho. Seriam os mesmos policiais que vazaram a história? Se os outros caminhoneiros soubessem disso, sua reputação ia para o buraco. Suspirou com frustração e desligou o rádio. Lá, atrás, na viatura, os policiais conversavam em voz baixa. Você acha que o caminhoneiro está dizendo a verdade? Perguntou o agente Pedro. O agente Zé acendeu um cigarro e soltou a fumaça lentamente. Não sei. Parece nervoso, mas não como um criminoso, mas como um pobre coitado que não tinha ideia do que transportava. O agente Pedro riu. Como diabos não percebeu que estava carregando um monte de vibradores e bonecas infláveis? Meu filho, disse o agente Zé, a gente vê o que quer ver. E quando te pagam bem sem fazer perguntas, menos vontade você tem de abrir os olhos. O agente Pedro balançou a cabeça com incredulidade. Bom,
Vamos ver se a história dele se confirma, porque senão já o imagino na cadeia explicando aos outros presos por que foi detido. O agente Zé soltou uma gargalhada. Não, cara, vão batizá-lo com um apelido que vai segui-lo até a tumba. Jorginho, sem ouvir a conversa, só pensava que tinha que sair ileso dessa. Mas justo quando parecia que as coisas estavam sob controle, seu pior medo se concretizou. A poucos quilômetros do armazém, as luzes de outro veículo apareceram no retrovisor. Mas não eram luzes da polícia, eram duas caminhonetes pretas sem placas. Jorginho sentiu o estômago afundar. Aquilo não era normal. As caminhonetes aceleraram e se colocaram nas laterais do caminhão. Algo estava muito, muito errado. O rádio da viatura acendeu. Viatura 1315, aqui é a central. Há 2 veículos suspeitos se aproximando da sua localização. O agente Pedro ficou tenso. Quem são? Não temos identificação. Só cuidado, podem ser hostis. Jorginho olhou de soslaio para a caminhonete à direita. Os vidros eram escuros. Ah, fudeu, murmurou. E agora? A viatura ligou a sirene, mas as caminhonetes não se afastaram. Um dos veículos se adiantou e tentou fechar a passagem. Jorginho cerrou os dentes e reagiu instintivamente. Não vão me parar! Girou o volante bruscamente e empurrou a caminhonete com a lateral do trailer. O golpe fez o outro veículo se desestabilizar e quase sair da estrada. Mas isso só piorou as coisas. O outro veículo sacou uma arma pela janela. Jorginho prendeu a respiração. Quem diabos estava o seguindo? Os policiais na viatura viram a arma e não hesitaram em reagir. Temos uma ameaça! Gritou o agente Pedro, sacando sua pistola. O agente Zé pegou o rádio. Central, precisamos de reforços na Rodovia do Sol. Possível ataque a um transporte. Jorginho sabia que não podia parar. Pisou no acelerador. O caminhão rugiu e avançou com toda a sua força. Não importava o que acontecesse, tinha que chegar ao armazém e tinha que descobrir por que diabos alguém estava disposto a matá-lo. Por um carregamento de brinquedos sexuais. E a resposta o deixaria ainda mais surpreso. Jorginho manteve o pé no acelerador, sentindo o motor do caminhão rugir ao máximo. As caminhonetes pretas não desistiam. O som dos disparos ecoou na madrugada. Estão atirando em mim, porra! Gritou Jorginho, abaixando-se instintivamente. A viatura atrás dele ligou as luzes e a sirene no volume máximo. Alto! Abaixem suas armas! Gritou o agente Pedro pelo alto-falante, mas os atacantes não tinham intenção de se render. Jorginho girou o volante bruscamente para a esquerda, obrigando uma das caminhonetes a sair um pouco da estrada. A estratégia funcionou, mas só por um momento. O veículo dos atacantes voltou a acelerar e se emparelhou com o trailer. Jorginho olhou pelo retrovisor e viu que um dos homens sacava algo pela janela. Não era um coquetel Molotov. O atacante acendeu o pavio e se preparou para lançá-lo direto no tanque de combustível do caminhão. Os policiais viram a cena e não hesitaram. Pum! Pum! 2 disparos certeiros quebraram a janela da caminhonete e o atacante soltou a bomba antes da hora. O coquetel Molotov explodiu dentro do veículo, envolvendo a parte traseira em chamas. Jorginho viu pelo espelho como a caminhonete, incendiada, cambaleou fora de controle e saiu da estrada batendo contra uma árvore. Mas a outra caminhonete continuava atrás deles. Jorginho sabia que não podia frear. Se parasse, iriam matá-lo. Então fez a única coisa que podia fazer. Acelerou ainda mais. O agente Zé falou pelo rádio. Central, precisamos de apoio aéreo. Ou reforços. Temos uma perseguição com disparos na Rodovia do Sol. O rádio chiou com interferência antes que alguém respondesse. Recebido, viatura 315, helicóptero a caminho. Mantenham a posição. Jorginho bufou. Manter a posição? Como se eu tivesse opção. Os atacantes fizeram uma última tentativa. A caminhonete preta se adiantou e tentou bloquear a passagem. Jorginho cerrou os dentes.
Não havia escapatória, ia bater neles. Ou era o que pensava. Justo antes do impacto, um helicóptero apareceu no céu e focou seu holofote na estrada. "Alto! Estão cercados!" gritou uma voz pelos alto-falantes. A caminhonete preta freou bruscamente. Jorginho girou o volante com força, mal evitando a colisão. Os atacantes sabiam que não tinham mais opções. Aceleraram na direção contrária e desapareceram na escuridão. Jorginho finalmente pôde respirar. "Passa CDT, Santum." "Puta merda!" gritou, batendo no volante com as duas mãos. A viatura o alcançou e o agente Zé desceu correndo. "Você está bem, Jorginho?" O caminhoneiro passou a mão pelo rosto, ainda com o coração a 1000 por hora. "Não sei, velho. Deixa eu ver se ainda estou vivo." O agente Zé soltou uma gargalhada e lhe deu um tapa nas costas. "Calma, camarada. Não é todo dia que a gente sobrevive a um ataque armado transportando vibradores industriais." Jorginho bufou. "Parece que minha sorte é uma merda. Ou é a melhor do mundo, porque ainda estou vivo." O helicóptero pousou perto da estrada e vários agentes desceram armados. Um deles, um tipo alto com uniforme tático, aproximou-se de Jorginho com uma expressão séria. "Seu nome, agente-chefe Guto. Precisamos conversar." Jorginho o olhou fixamente. "Não. E agora o quê?" "A carga que você leva", disse o agente-chefe Guto, cruzando os braços. "Não é o que parece." Jorginho piscou. "Como assim não é o que parece? É um monte de brinquedos sexuais, ou não?" O agente-chefe Guto suspirou. "Sim, mas tem algo mais dentro das caixas, algo pelo qual alguém está disposto a matar você." Jorginho sentiu um calafrio percorrer a espinha. "Que porra eu estou transportando?" O agente-chefe Guto o olhou nos olhos. "Só há uma forma de descobrir. Era preciso revisar a carga outra vez, e dessa vez Jorginho não tinha certeza se queria. Ver o que encontrariam. Jorginho desceu da cabine com o corpo ainda trêmulo. Continuava vivo, sim, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. A viatura, o helicóptero e os agentes armados ao redor de seu caminhão lhe davam a sensação de que havia metido as mãos em algo muito maior do que uma simples entrega. "A ver, oficial", disse, tentando se acalmar. "Me explica direito que porra tem no meu caminhão." O agente-chefe Guto não perdeu tempo. "Precisamos revisar o conteúdo das caixas." "Já fizemos isso", exclamou Jorginho. "É um trailer cheio de vibradores, bonecas infláveis e lubrificante em tambores de 5 litros. O agente Zé tossiu para conter a risada. O agente Pedro, em compensação, não conseguiu se segurar e soltou uma gargalhada. "Lubrificante em tambores. De 5 litros?" zombou. "Não, isso é ouro." Jorginho os fulminou com o olhar. "Não tem graça, seus idiotas. Quase me matam." O agente-chefe Guto levantou uma mão para calar todos. "Sabemos o que o senhor acredita que está transportando, mas temos razões para suspeitar que dentro dessas caixas há algo mais." Jorginho sentiu um calafrio na nuca. "Algo mais?" O agente assentiu. Os atacantes não queriam os brinquedos. Queriam o que está escondido entre eles. O agente Zé pigarreou e ficou sério. "Se houver algo ilegal aí dentro, Jorginho, é melhor que saibamos agora." Jorginho negou com a cabeça imediatamente. "Eu não sei de nada. Só me deram a carga lacrada." O agente-chefe Guto fez um sinal e para seus homens. "Abram." A porta metálica se levantou e os agentes começaram a descarregar as caixas. Os policiais e Jorginho observavam em silêncio enquanto abriam uma por uma. Efetivamente, os produtos eram os mesmos de antes. Mas então, um dos agentes enfiou a mão mais fundo em uma caixa e tirou algo embrulhado em plástico preto. Fez-se um silêncio sepulcral. Jorginho sentiu o sangue gelar nas veias. O agente cortou o plástico com um canivete e descobriu o conteúdo. Notas, montes de notas, dólares americanos perfeitamente empacotados em maços. O agente-chefe Guto olhou para Jorginho fixamente. Sua carga especial era uma fachada para lavar dinheiro. Jorginho sentiu o mundo desabar sobre ele.
Não, não. Fode! Um dos policiais assobiou em sinal de assombro. Quanto tem aqui? O agente-chefe Guto revisou os maços rapidamente. Fácil, uns 3 milhões de dólares. Jorginho sentiu a alma sair do corpo. 3 milhões? Não fode! O agente Zé pôs a mão em seu ombro. Jorginho, camarada, acho que agora você está numa baita encrenca. Jorginho sentiu as pernas bambas, agarrou-se ao caminhão para não cair. Não, esperem, eu não sabia nada disso. O agente-chefe Guto cruzou os braços. Isso vamos determinar depois. Por enquanto, temos que levá-lo para depor. O agente Pedro sorriu de canto. Eu te disse, Jorginho, não dá para andar pela vida sem perguntar o que leva no caminhão. Jorginho esfregou o rosto com frustração. Eu só queria fazer minha entrega e cobrar. Não me meti nisso de propósito. O agente Zé assentiu. Pois alguém te meteu. Jorginho ficou em silêncio. O tipo elegante, o que o contratou. Aquele cabrão lhe armou uma cilada e o fez carregar 3 milhões de dólares em dinheiro sem que ele soubesse. O agente-chefe Guto pegou o rádio. Central, confirmamos que a carga contém dinheiro ilícito. Precisamos de uma unidade de traslado e escolta. Jorginho engoliu em seco. O que vai acontecer comigo? O agente Zé deu de ombros. Não sei, camarada, mas sua reputação de caminhoneiro honesto já era. O agente Pedro soltou outra gargalhada. Não. Agora ele vai ser o lendário caminhoneiro do dinheiro e dos vibradores. Jorginho queria morrer, mas o pior ainda estava por vir, porque o homem que o contratou já sabia que o haviam descoberto e não ia ficar de braços cruzados. Jorginho desabou no degrau de seu caminhão com a cabeça entre as mãos. Tudo girava. 3 milhões de dólares em seu maldito trailer! E, para piorar, escondidos entre caixas cheias de brinquedos sexuais. Isso tem que ser uma piada, murmurou. Uma piada bem cara. O agente-chefe Guto continuava falando pelo rádio, organizando o traslado do dinheiro. Os policiais locais pareciam mais divertidos do que preocupados. Não é por nada, mas essa é uma das coisas mais cabulosas que já vimos na estrada, disse o agente Zé. Você se dá conta de que, quando contar, ninguém vai acreditar? Jorginho bufou. Se eu mesmo não estivesse vendo, também não acreditaria. Mas o agente Pedro ficou sério de repente. Esperem, e se os caras que nos atacaram voltarem? Um silêncio tenso tomou conta do lugar. O agente-chefe Guto levantou a vista imediatamente. Boa pergunta. Jorginho sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não fode, e se vierem atrás de mim? O agente não hesitou. Vamos nos mexer agora. Não quero estar aqui quando esses cabrões se derem conta de que perderam seu dinheiro. Para onde vão me levar? Perguntou Jorginho, sentindo a paranoia crescer. O agente Zé suspirou. Para a delegacia. Temos que pegar seu depoimento e aí vemos como te proteger. Não, eu só queria cobrar e ir para casa. Sim, pois agora o que você tem que fazer é rezar para que não te acertem uma bala no caminho. Não, velho, você não ajuda. Mas o oficial tinha razão. O homem que o contratou já devia saber que o carregamento havia sido descoberto e não havia forma de um tipo com 3 milhões de dólares em jogo ficar de braços cruzados. Rápido, para a viatura, ordenou o agente-chefe Guto. Não se separem. Os policiais colocaram Jorginho na parte traseira do carro e partiram em comboio, com o helicóptero sobrevoando a estrada. O trailer ficaria seguro, mas Jorginho tinha que sair dali. O caminho de volta para a delegacia de Vale Feliz pareceu uma eternidade. E então chegou a ligação. O rádio da viatura chiou com interferência. Viatura 1315, reportando, respondeu o agente Pedro. Uma voz interrompeu a transmissão. Digam, a Jorginho para aproveitar sua última noite. O frio percorreu a pele de todos na viatura. Jorginho sentiu o coração sair do peito. Que porra foi essa?
O agente Zé pegou o rádio imediatamente. Quem é? Identifique-se. Mas a linha caiu. Silêncio absoluto. O agente Zé e o agente Pedro trocaram olhares. Bom, Jorginho, disse o veterano, acho que alguém quer te matar. Jorginho queria desmaiar. Não me fodam. Mas o pior ainda não havia passado, porque antes de chegarem à delegacia, alguém mais já os estava esperando. E dessa vez não. Vinham com caminhonetes pretas, vinham com algo muito pior. O ambiente na viatura era pesado, denso, como se o ar pudesse ser cortado com uma faca. Jorginho sentia o coração na garganta. Digam a Jorginho para aproveitar sua última noite. Essa frase ecoava em sua cabeça como uma maldição. Como diabos encontraram nossa frequência? Perguntou o agente Pedro, ajustando seu rádio com frustração. O agente Zé mantinha a vista fixa na estrada. Não sei, mas isso não me agrada nem um pouco. Jorginho, no banco traseiro, já estava oficialmente cagado de medo. Não me matem! Calma, camarada, disse o agente Zé, embora ele mesmo não soasse muito convencido. Ninguém vai te matar. Ah, não! Explodiu Jorginho. Acabamos de roubar 3 milhões de dólares de um cabrão que claramente tem poder. Acabaram de nos mandar uma mensagem direta pelo rádio e você me diz para ter calma? O agente Pedro suspirou. Bom, se você coloca dessa forma, sim, na real sim, você não ajuda, cara. Mas justo quando o pânico começava a subir de nível, as luzes da cidade apareceram ao longe. A delegacia de Vale Feliz já estava perto. Vamos entrar direto pelo estacionamento traseiro, disse o agente Zé. Com sorte, ninguém nos seguiu. Jorginho assentiu, embora a sensação de que algo ia dar errado não o deixasse em paz. A viatura dobrou por uma avenida secundária e se aproximou da delegacia. Mas quando faltavam poucos metros para a entrada... Freia! 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 Gritou o agente Pedro. O agente Zé pisou nos freios justo a tempo. Em frente à delegacia, bloqueando a entrada do estacionamento, havia um caminhão de lixo atravessado no meio da rua, e junto a ele, 3 homens armados com fuzis automáticos. Jorginho sentiu a alma cair aos seus pés. Não! Os policiais sacaram suas armas em 1 segundo, pondo-se a coberto. Mas antes que pudessem reagir, um estrondo sacudiu a noite. Bum! O caminhão de lixo explodiu em chamas. A onda expansiva atingiu a viatura, fazendo com que as janelas traseiras se estilhaçassem em 1000 pedaços. Jorginho cobriu a cabeça e gritou. O agente Zé tentou controlar o volante, mas a viatura derrapou e bateu contra um poste. O som de disparos encheu-o. Eles estavam sob ataque. Jorginho, atordoado, tentou se mover entre os vidros quebrados. Saiam, saiam! Gritou o agente Zé, sacando sua pistola e atirando contra os atacantes. O agente Pedro abriu a porta e rolou para a calçada para se proteger. Jorginho ficou paralisado. Aquilo não podia estar acontecendo com ele. Jorginho, mexa essa porra! Gritou o agente Zé. Mas antes que pudesse reagir, alguém o puxou pela camisa por fora. Jorginho sentiu uma força bruta arrancá-lo do assento e jogá-lo no chão. Tentou se levantar, mas uma bota se firmou sobre suas costas, imobilizando-o. Tranquilo, caminhoneiro, disse uma voz grossa e fria sobre ele. Não vai doer muito. Jorginho ficou sem ar. O tinham estava acabado. Jorginho sentiu o peso da bota sobre suas costas, esmagando-o contra o pavimento quente. Sua respiração era agitada, o cheiro de fumaça e pólvora lhe queimava as narinas. O haviam capturado. Os disparos continuavam. Os policiais seguiam se defendendo por trás da viatura capotada, mas os homens armados tinham a vantagem. Um dos atacantes se abaixou e o agarrou pelo colarinho da camisa, levantando-o à força. Olha só, o famoso caminhoneiro, zombou o sujeito, um tipo corpulento com o rosto cheio de cicatrizes e um colete à prova de balas. Seu nome, Capanga Feio. Jorginho engoliu em seco com dificuldade. Acho que me confundem com outra pessoa. O Capanga Feio sorriu com escárnio. Não, cabrão, sabemos bem quem você é.
Os demais atacantes seguiam atirando contra a viatura, obrigando os policiais a se manterem cobertos. "O pegamos!" gritou um deles. O agente Pedro, de trás do carro, e o agente Zé olharam para Jorginho com desespero. Se o levassem, estava morto. O capanga feio sacou uma faca e a aproximou do pescoço de Jorginho. Esse dinheiro não era seu. Pensou que podia nos roubar e sair ileso. Jorginho sentiu o fio da lâmina contra a pele. "Não, espera, eu não sabia de nada. Me contrataram para transportar." O capanga feio o olhou fixamente, como se estivesse avaliando se devia acreditar nele ou não. "E de quem você pegou a carga?" Jorginho sentiu um calafrio. Era um tipo elegante em Cidade Alta. Não me deu o nome, só me pagou bem e me deu os papéis. O capanga feio franziu a testa. Um tipo elegante? Parecia que a resposta o havia pego de surpresa. Jorginho se agarrou a isso. "Sim, eu não sou o cabrão que vocês procuram. Com certeza ele ficou com o dinheiro de verdade e me usou como isca." O capanga feio hesitou por um segundo, mas antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu-se outro barulho ensurdecedor. Um helicóptero preto apareceu sobre eles e então rajadas de fogo caíram sobre os atacantes. "No chão!" gritou o agente Zé. Os homens armados tentaram correr, mas já era tarde. Os agentes de elite os estavam encurralando. Jorginho aproveitou o caos e correu engatinhando em direção à viatura capotada. O agente Pedro o puxou com força e o colocou a salvo. "Quase te matam!" Jorginho ficou ofegante no chão, sem poder acreditar que ainda estava vivo. O capanga feio tentou escapar entre as sombras, mas não chegou longe. Um disparo certeiro o derrubou imediatamente. Os demais foram neutralizados em questão de segundos. O agente Zé se levantou, sacudindo a poeira. "Bom, cabrões, essa foi interessante." O agente Pedro soltou uma gargalhada nervosa. "Interessante, meus ovos, quase nos matam." Jorginho ainda não conseguia processar nada. Mas então o helicóptero pousou e de dentro desceu um homem com um terno preto, óculos escuros e uma maleta. Jorginho o reconheceu imediatamente. Era o cabrão que o contratou em Cidade Alta. Seu nome, Dr. Silva. "Seu filho da..." gritou Jorginho, tentando se lançar contra ele. Os policiais o seguraram antes que fizesse uma besteira. "Calma, camarada", disse o agente Zé. "Vamos ouvir o que esse desgraçado tem a nos dizer." O Dr. Silva ajeitou os óculos e sorriu. "Ora, Jorginho, você conseguiu." Jorginho sentiu uma fúria cega. "Você me usou, cabrão." O Dr. Silva negou com a cabeça. "Eu te paguei por um trabalho e você o cumpriu." Jorginho estava prestes a explodir, mas o agente-chefe Guto interrompeu. "Quem é você?" O Dr. Silva sacou uma identificação e a mostrou. "Agente especial de inteligência." Os policiais ficaram boquiabertos. Jorginho piscou confuso. "Quê?" O Dr. Silva sorriu. "Este operativo foi um teste para detectar corrupção em certos setores do país. E você, Jorginho, foi a isca perfeita." Jorginho ficou em choque. "Não!" O agente assentiu. "Tivemos que usar um carregamento crível para atrair os peixes grandes." Os brinquedos sexuais foram a melhor opção. Ninguém suspeitaria que um trailer cheio de vibradores ocultava uma fortuna. O agente Pedro soltou uma gargalhada. "Não, tudo isso foi um truque." Jorginho ainda não conseguia acreditar. "Então eu não fiz nada de errado?" O agente-chefe Guto deu de ombros. "Você só foi um peão no jogo, mas nos ajudou a prender um dos maiores lavadores de dinheiro do país." O agente Zé soltou uma gargalhada. "Jorginho, camarada, você é um herói!" O agente Pedro riu ainda mais alto. "O herói dos vibradores." Jorginho levou as mãos ao rosto. "Não, minha reputação foi para o..." Mas antes que pudesse continuar reclamando, o Dr. Silva sacou um envelope de sua maleta. "Toma, Jorginho." Ele abriu e ficou sem fôlego. Era uma recompensa, muito dinheiro. O Dr. Silva sorriu.
Considere isso como uma compensação pelos danos emocionais. Jorginho suspirou aliviado. Bom, talvez não tenha sido tão ruim. Os policiais soltaram uma gargalhada.